E agora, Vamp, ó, o Mano Menezes, 3 derrotas seguidas, muito pressionado. Não é o técnico que essa diretoria quer, você frisou no final do jogo. Porque o Mano, você acha que tá na corda bamba agora? Se a gente lembrar bem, né, Pedro, na eleição, o Augusto chegou a declarar que não era treinador dele, né? E Sim. o Mano ganhou um contrato de 3 anos com a diretoria antiga, com uma multa que você deixou bem claro aqui no bate-pronto e no próprio Canelada, de que custa 20 milhões, né? Uma multa de 20 milhões. Então, o Mano não tem culpa nenhuma, ele é um profissional, deram 3 anos, ele vai continuar trabalhando, e se for ameaçado, sai duro, sai com 20 milhões. Né? Tem jogo difícil agora, no domingo, contra o Novo Horizontino, mas eu acho que o momento é de calma. Tem que dar esse respaldo pro Mano também, que tá mudando o plantel e chegando jogadores novos e usando também até hoje a molecada toda da base. Pois é, o Mano Menezes, de alguma forma, é um presente da antiga gestão para a nova gestão do Corinthians, porque é um contrato muito longo, até o fim de 2025. Hoje a multa rescisória de 20 milhões de reais, se for demitir o Mano agora, nesse exato momento. Essa multa vai caindo conforme o contrato vai avançando. A partir do ano que vem, ao final dessa temporada, cai para 10 milhões. Ainda é muita coisa, 10 milhões, querendo ou não. 20 milhões, então... O Flamengo, que tem todo o dinheiro aí, a multa do São Paulo foi 10 milhões. Sim, verdade. Mas o Corinthians, que Verdade. não tá voando assim que no Flamengo financeiramente, uma multa para um treinador que estava desempregado, tinha saído do Inter, não estava com proposta para ir em lugar nenhum. Essas coisas têm que ser perguntadas. Por que 3 anos de contrato? Por que 2 anos de contrato, aonde tinha uma eleição no clube? Poderia chegar, Mano, vem, faz o trabalho, se eu ganhar a eleição, a intenção é que nós continuamos o trabalho e vamos te dar mais 1 ano de contrato, 2, sei lá, a nova gestão, a gestão antiga, né? E aí, de repente, quem ganha... Porque eu vi a campanha. Na campanha, eu vi o Augusto Melo falando que não era o seria técnico Mano dele, não. E Vamp, eu fico pensando assim, é uma nova gestão que tá querendo mostrar serviço. Tá querendo mostrar demais e tá se lambuzando com erros. O Rubão falou, acabou a farra. O Rubão disse. Eu até entendo. Virou meme. Torcedor pode falar, mas um diretor de futebol chegando, numa mudança, uma eleição difícil, é um momento que o Corinthians vivia financeiramente e vive, né, uma marca muito forte, você viu que é uma marca tão forte que fez o maior contrato, né, o principal contrato da América do Sul está na camisa do Corinthians. Isso. Então chegou mostrando o erro do Mateuzinho. O Veríssimo já saiu hoje, numa entrevista com o nosso amigo, o companheiro Beija, falando que não foi nada daquilo. O Corinthians aprova que mandou os e-mails. Então, vinha o Gabigol, o Mateuzinho, que aí pode ir pro Botafogo. Então começou assim, querendo mostrar muito serviço. Em 1 mês é muito pouco para tentar consertar os erros ou acertar em alguma coisa. Mais de 30 mil aparelhos conectados no YouTube nesse pós-jogo especial da Jovem Pan, depois do majestoso, a vitória do São Paulo por 2-1. Muito obrigado pela audiência, vai deixando o seu like, compartilhe o link aqui do nosso pós-jogo. A gente ainda vai ouvir a palavra do Mano Menezes, do Thiago Carpini, a passagem dos jogadores pela zona mista da Neoquímica Arena, mas o que eu queria pontuar nessa história toda é justamente isso, é uma nova gestão querendo mostrar trabalho, serviço, querendo dar uma satisfação ao torcedor corintiano. Uma satisfação muito rápida e às vezes, né? Por isso que eu acho que o Mano Menezes, assim, eu não demitiria o Mano. Eu acho que Campeonato Paulista é laboratório. Já que tem o contrato, não seria o treinador da situação agora, que é a situação que a oposição ganhou, que está no poder, mas o Mano não é um treinador qualquer, né? Então, por isso tem essa multa rescisória, daria tempo para o Mano também e ajeitar e esperar os reforços. Eu esperaria um pouco, eu ainda esperaria um pouco. Eu sou contra demitir técnico em estadual em Campeonato Paulista, por mais que o trabalho seja ruim, como é o caso do trabalho do Mano Menezes nesse Corinthians. Mas como é uma diretoria que quer mostrar que agora acabou a farra, que agora vai ser tudo diferente, eu não sei o que a gente pode esperar. Sinceramente, eu não sei. Rodrigo Garro, como é que anda? Parece que já tá tudo certo aí para fazer o registro. Será que tá tudo certo mesmo? Lucas Veríssimo, como é que tá? Essa gestão do Corinthians falou assim, não, pode confiar que o Veríssimo é nosso. E o Veríssimo atrás do Augusto Melo, né? E ele até reage ali de uma forma e ele que depois fala, virou na meme. Entrevista pro Beija, não sei se foi hoje ou ontem,
Que ele olhava pro Augusto para que o Augusto olhasse para ele desmentir. Eu sei que quando o Peter Guerreiro já estive do outro lado como atleta, de repente o contrato veio maior 5 vezes, não tinha assinado. É um projeto no Catar. Projeto no Catar e no mundo árabe é dinheiro, irmão. Ó, a gente tem aqui uma nota do Augusto Melo. Ele lamentou a forma como a diretoria do Corinthians, ainda com o Duílio Monteiro Alves, conduziu a troca do comando técnico, tá? Só para a gente poder recapitular e contextualizar o ouvinte internauta da Jovem Pan. Ele disse que o próximo presidente, ele disse naquela ocasião que deveria escolher o técnico, né? E acabou divulgando uma nota naquela altura, lamentando o ocorrido. Ó, a frente ampla de oposição, liderada pelo candidato à presidência, né, na época candidato à presidência, hoje presidente do Corinthians, tá? Augusto Melo lamenta mais uma vez a forma como a diretoria do clube conduziu nos últimos dias a troca do comando técnico do time masculino de futebol. A menos de 2 meses da eleição, qualquer um com o mínimo de bom senso entende que a contratação de um técnico, peça fundamental na montagem do planejamento, deveria ser delegada ao próximo presidente. Ou, no mínimo, mostrar grandeza para deixar política e vaidade de lado e reunir os candidatos para definir um nome de consenso. Tá aí. Então, só recapitulando, né? O Augusto Melo, antes das eleições do Corinthians, porque o Mano Menezes foi anunciado antes das eleições, já tinha se manifestado contra tudo o que aconteceu ainda no fim da era do Duílio Monteiro Alves no Corinthians. A situação tá feia pro lado do Timão. Nosso microfone está aberto na Neoquímica Arena em Itaquera, com a participação do Márcio Reis, também do Giovanni Chacon, para a gente poder registrar daqui a pouquinho a insatisfação do torcedor corintiano, que está saindo do estádio daquele jeito. E é o Corinthians, terceira derrota seguida no Paulistão, perdeu para o Ituano, para o São Bernardo e agora o clássico em Itaquera para o São Paulo. Acabou o tabu, o São Paulo vence o Corinthians por 2-1. A gente está aqui também aguardando a coletiva dos técnicos, agora tem um certo compromisso que os técnicos têm, né, com o Campeonato Paulista, está no regulamento, não pode passar, acho que de 20 minutos a entrevista coletiva, então a gente está aguardando. Os jogadores também devem passar pela zona mista. No último jogo, contra o São Bernardo, não teve passagem dos jogadores. O Corinthians perdeu a segunda seguida, vamos ver se hoje, por exemplo, Yuri Alberto, será que vai falar? Só fala quando a fase está boa? Um cara que sempre coloca... né, se coloca à disposição, e eu acho que desabafa com sinceridade e fala a verdade, é o Cássio. O Cássio geralmente nesses momentos costuma aparecer, mas era hora de aparecer um Yuri Alberto, de um Matias Rojas, de um Fausto Vera. Vamos ver quem vai passar na zona mista. Augusto Melo também podia falar, Rubão podia falar. A gente gostaria de ouvir os personagens do Corinthians, também diretoria, por que não? A gente está só aguardando aqui para depois poder fazer essa passagem para a Neoquímica Arena em Itaquera, mas ainda comentando sobre o jogo São Paulo do Carpini. Que coisa, hein? Vai ficar marcado, né, Vamp? O técnico que derrubou essa invencibilidade do Corinthians no comando do São Paulo. O Carpini dá uma coletiva, ele fala, não é esse plantel que vai ser o responsável pela quebra, não, mas a gente vai fazer de tudo. Fez, ganhou, né? Ganhou, ele é um treinador que ganhou seu primeiro clássico, é importante isso para ele se firmar no São Paulo, ter mais confiança. No domingo ele tem uma decisão contra outro rival, né? Que é o Palmeiras. Se você pegasse hoje e perguntasse para o torcedor São Paulino antes do jogo, qual seria mais importante, quebrar o tabu ou ganhar do Palmeiras a final da Supercopa? Se tornava mais importante o jogo de hoje. Com a quebra do tabu, com certeza o torcedor São Paulino vai achar que o jogo de domingo contra o Palmeiras, valendo o título, é mais importante. Eu já achava, antes da bola rolar, que independente do resultado de hoje, o resultado da Supercopa do Brasil que ia definir a semana do São Paulo Futebol Clube. Mas que semana! Como começa bem a semana aí pro torcedor do São Paulo? E o que tem aqui de comentário no chat? Chora, Vampeta! Caiu o tabu! Galera brinca com o nosso Vamp, não tem jeito aí, Vampeta. Já tá começando a receber um monte de mensagem aí também no WhatsApp. Aqui, eu não jogo mais não, gente. Eu só comento. E a parada é a seguinte, um dia caiu o tabu, né? Pô, mas levou 9 anos e meio, né? 9 anos e meio. E eu tava brincando que 9 anos e meio jogando
no mínimo por ano, 2 ou 3 vezes em Itaquera. Né? Então é muito tempo, né? Beirou, eu acho que foi a melhor oportunidade, um Corinthians mais frágil, montando um plantel. O São Paulo está de parabéns, soube tirar proveito e a vitória foi justa. Então vamos pegar leve aí com o nosso velho Van. Não, pode pegar, pode ficar tranquilo, eu não esquento não. Mas a verdade é que o São Paulo mesmo, em outras oportunidades, beirou a quebrar o tempo antes, né? Levou 9 anos e meio e hoje eu acho que o torcedor São Paulino viu que era a data e o dia certo, pelo plantel que o Corinthians tem, como o Corinthians vem na última temporada, e o São Paulo com um time muito mais organizado, isso é verdade. Que jogo do São Paulo, né? Primeiro tempo, porque no segundo o Carpini começa a mexer. Não é que faz um grande jogo, mas sabe administrar quando faz o gol e o Corinthians com um homem a menos. Já volta pro segundo tempo com 3 substituições, visando a Supercopa. Tira o Lucas, tira o Rafinha e tira o Alisson, né? Eu já vou até com o Márcio Reis, acionar o Márcio Reis lá em Itaquera, mas antes, Vamp, ainda sobre o São Paulo. 3 jogos e 2 gols, né? 2 jogos, 2 gols. É 2 jogos, né? É o segundo jogo dele, né? Eu acho que dentro da carreira dele, eu acho que nunca teve isso. Jogar 2 jogos e fazer 2 gols. A gente tá aqui ao vivo, você voltou agora, meu microfone tava com uma falha, mas eu falava do Luiz Gustavo com o Vampeta. Chegou quietinho, sem badalação, 2 jogos, 2 gols. Luiz Gustavo. Chegou quietinho, tava lá no mundo árabe, jogando no Al-Nassr. Acho que na carreira dele, o Luiz Gustavo nunca fez 2 gols seguidos, né? Então tá muito feliz. Volante. Jogador de Copa do Mundo, Bayern de Munique, grandes clubes da Europa. Né? Vai se firmando, o São Paulo ganha reforços importantes. Luiz Gustavo, Bobadilha, chega o Eric também, que joga muito, veio do Ceará. Quem foi mais que chegou? Chegou reforços interessantes pro São Paulo, né? Ferreirinha. Ferreirinha também, né? Opções de ataques que vai pra cima. E tem uns moleques bons, né? Esse Moreira é bom jogador. O São Paulo precisa de mais um lateral esquerdo e um zagueiro, né? Com a saída do Beraldo, o São Paulo deve contratar mais um zagueiro. E a saída também do Caio Paulista para o Palmeiras. O São Paulo deve estar visando aí mais essas 2 contratações aí, desses 2 jogadores. E talvez um homem de área também para quando a galera sim. Márcio Reis, direto da Neoquímica Arena em Itaquera, trazendo o clima aí. Márcio, crise no Corinthians, hein, Márcio? 3 derrotas seguidas, agora caindo um tabu pro São Paulo. Mano Menezes pressionado, jogadores também, Yuri Alberto, Rojas, saíram vaiados. O que falar depois da derrota do Corinthians, Márcio Reis? Fala Pedro, Vampeta, todo mundo que está acompanhando o pós-jogo da Jovem Pan. Olha, as críticas além desses que vocês comentaram também foi por presidente Augusto Melo. Também foi criticado também pela torcida no canto, além do elenco, e claramente o Yuri Alberto também alvo das críticas da torcida alvinegra. E é claro, né, o Corinthians ele não vem jogando bem desde a temporada passada, então emendou praticamente 2023 e 2024 num desempenho ruim. E agora chega o 3º jogo seguido com derrota, tem 1 vitória apenas e 3 derrotas no Campeonato Paulista. É um início muito ruim da equipe corintiana. E o que mantinha aceso, pelo menos, essa alegria do torcedor corintiano era, de fato, o tabu, né? De nunca ter perdido aqui na Neoquímica Arena para o seu rival, que é o São Paulo. E agora caiu isso também e degringola na 3ª derrota consecutiva do Corinthians no Campeonato Paulista. Num grupo que é muito difícil. E se o Corinthians passar, provavelmente ele pega um Bragantino. Então, assim, a vida do corintiano realmente não é fácil, não tá tranquila. E já no domingo enfrenta o Novo Horizontino aqui, também na Neoquímica Arena, mais uma vez. Então o Mano Menezes tem aí pouco tempo para juntar os cacos e montar novamente o time do Corinthians competitivo para poder enfrentar o Novo Horizontino, e pensando já, né, já tem adversário definido na Copa do Brasil, que é o Cianorte. Se passar, pode pegar provavelmente o São Bernardo, equipe que o Corinthians acabou perdendo na penúltima rodada, né, tirando essa de São Paulo, lá no ABC, no 1º de maio, ficou com um jogador a mais e acabou sendo derrotado. Hoje o Corinthians com um jogador a menos e acabou sendo derrotado. Então, assim, o Corinthians não começa bem o ano de 2024, assim como terminou o ano de 2023. E tem que esperar. O torcedor tem que esperar, como o Vampeta falou, alguns reforços estão ainda para chegar, faltam poucos detalhes aí para realmente ser anunciado o Pedro Raul na equipe do Corinthians. Ainda tá na novela do Mateuzinho, isso ainda não acabou. A do Garro, a gente pode falar que provavelmente acabou, porque o Corinthians está fazendo pagamento
e já mandou a documentação para a AFA. Agora é a AFA e CBF que tem que estar essa troca de envio de documentação para ele poder entrar no bid. Então o que falta realmente é isso, não tem mais uma novela com o Galo. Novela realmente é com o Mateuzinho, essa é a novela que se estende ainda de negociação com o Corinthians. Então vamos aguardar essas próximas semanas, também ouvir o Mano Menezes que ele tem a dizer ali na coletiva de imprensa, estamos aguardando aqui na Zona Mista, né, para poder ver qual jogador vai passar e falar sobre essa derrota do Corinthians. E Márcio, não tem nenhum posicionamento da assessoria do Corinthians se os jogadores vão passar por aí ou não, né? Não, tem que passar. Os jogadores vão passar sim. Agora, quem vai falar, a gente ainda não sabe, né? A última Zona Mista que teve, alguns jogadores passaram e a assessoria teve que fazer um deles pelo menos falar. Foram dois, na verdade. Foi o Cássio e também o outro jogador que falou, agora não me recordo, foi o Maicon. Mas foram, assim, poucos jogadores falaram. Foi o Mosquito, o Gustavo Silva. Gustavo Silva e o Cássio foram os jogadores que falaram na Zona Mista. Então, assim, estamos aguardando. Até agora, nenhum sinal. Mano Menezes também ainda não passou para ir para a coletiva de imprensa. A gente segue aguardando aqui, mas sem previsão, mas vai ter jogadores que vão falar aqui sim, Pedro. Ô Vampeta, tá aí o clima no lado do Corinthians e essa dor de cabeça toda pro lado do Timão, Vamp. Você até esqueceu do Arboleda, hein? Impecável, né? Um grande zagueiro. O Arboleda é o melhor zagueiro do país. Impecável. Você viu, jogou de terno e gravata. Que zagueiro esse Arboleda? Eu sei. Eu tenho bons olhos, eu conheço. E o Félix Torres não é mau zagueiro, não. Quando eu digo que você reforçar esse zagueiro equatoriano, tem muita qualidade. O Félix Torres. Parece que ele chegou atrasado no lance do Caleri. Não, ali pra mim foi mais falha do Fagner, lateral, do que do Félix Torres. E outra coisa, né, Pedro? O Fagner falhou no outro jogo já, né? No gol do Silvinho, do São Bernardo, também falhou. É porque tava com 10, achou que São Bernardo com 10, todo mundo atacou igual a índio, né? E agora, assim, quando eu falo pro torcedor um pouco de paciência com quem tá chegando, é porque tem que ter mesmo. Tem um mês, amanhã é 31 de janeiro. A nova direção assumiu dia 1º. Jogadores que chegaram, né? Não tem um mês de Corinthians. Dia 8. Outra coisa... você pega o que foi que essa diretoria fez de errado, querer mostrar muitos serviços em pouco tempo. O lance do Mateuzinho, uma coisa errada por parte do Flamengo, do atleta e do Corinthians. Especulou o Gabigol. Sonhar, todo mundo pode sonhar, pode especular. O Flamengo também não desmentiu. Depois de tudo que o Flamengo, o Braz, desmentiu, teve aqui na posse do Augusto, e Augusto na coletiva, na posse, falando, e o Braz não desmentiu. O patrocínio lá, os 20 milhões. Pô, o patrocínio, se for tudo de verdade, cair 10 milhões todo mês, é perdoável os 20 milhões. Porque trouxe o maior patrocínio da América do Sul. Tem que ter um pouco de paciência. É isso aí. Agora, em relação à dívida, hoje mesmo saiu que o Romero, né, tinha um problema, que é bloquear as contas do Corinthians, por causa do Romero, tá valendo. Por causa de uma dívida lá de 2014 com o empresário 13 dele. milhões. Não foi essa diretoria. O Beto Rapa. Não foi essa diretoria. Garro. Do Garro também. Se não sair a documentação, aí sim, tem que cobrar dessa diretoria. Essas contratações estão chegando. O Veríssimo. Uma contradição de... O Veríssimo fala uma coisa, o Corinthians fala outra, e fica nessa aí, né? Ninguém sabe.